da tecnologia e esquecemos de fazer algo muito simples atrás disso. Né? Avançamos demais. Uma coisa que nós esquecemos é que o corpo humano é um excelente condutor de eletricidade. Então não precisamos de fios e cabos para transmitir informações. Para provar que o corpo humano é um condutor de eletricidade. Eles foram raptados por um maluco. Bradesco, cada vez mais serviços, cada vez mais banco. Guerra de nervos na cadeia dominada pelos presos. Cenas de espancamento no pavilhão do Febelado. Imagens da angústia à espera da libertação dos reféns. Dia do sim e do não. Lei de doação de órgão deixa os brasileiros na fila. Treinamento de guerra para formar empresários na Rússia. Tratamento de choque para evitar que jovens se matem nas estradas. Turistas compram um pacote com mordomia total. E a viagem acaba numa delegacia. Primeiro, o pesadelo do efeito dominó. Agora, a euforia do último pregão do ano nas bolsas. Tratamento de beleza para ganhar a corrida de São Silvestre. Vim aqui, o pessoal convidou, disse que isso aqui faz correr melhor, né? Veja agora no Jornal Nacional. Presos da Casa de Detenção de Sorocaba, interior de São Paulo, desafiam a polícia e fazem nova exigência. Querem agora a transferência dos líderes da rebelião. Mais de 600 reféns ainda estão sob o domínio dos amotinados. A segunda madrugada em frente ao presídio foi de aflição e espera. Alguns dos mais de 600 visitantes mantidos lá dentro desde domingo saem e dizem que ficaram na cadeia para garantir a segurança dos presos contra uma possível invasão da polícia. Eu só não vou ficar mais porque eu tô passando mal, senão eu ficaria com meu irmão. Mas a versão do lado de fora é outra. Na verdade, eles não estão lá porque quer, não. Quem quer deixar a gente sofrendo aqui e ficar lá dentro, preso lá? Entre os reféns, muitas crianças. Não é possível. 3 dias a gente tem essa aflição desde de domingo. Os parentes suplicam. Eu quero acordo, Jesus. Deus tenha misericórdia. Chega a tropa de choque, tumulto entre os parentes. Mas não há ordem para invasão. Do telhado, os presos respondem. Parece que espancam um homem. A polícia diz que não passa de encenação para conseguir o carro forte que os líderes querem para a fuga. No meio da tarde, finalmente, uma esperança de acordo. Eles não falam mais carro forte. Eles pedem para ser transferido para outro estado. E agora informações ao vivo com a repórter Even Saki. Even, como estão as negociações? As negociações estão mais fáceis agora sem a exigência do carro forte, mas mesmo assim continuam sendo feitas a passos lentos. O secretário da administração penitenciária está lá dentro conversando com os presos desde as 4 horas da tarde. A informação não oficial ainda é que eles não vão ser mais transferidos para outros estados, e sim para penitenciárias aqui mesmo de São Paulo. O caminhão para transferência já chegou. O andamento das negociações indica que a situação estará resolvida ainda esta noite. Even Saki, de Sorocaba. Depois de amanhã entra em vigor a lei das doações de órgãos. E hoje houve filas nos institutos de identificação. As novas carteiras registram se a pessoa quer ou não ser doadora. Tumulto em Brasília para tirar a segunda via da carteira de identidade. A gente está na fila perdendo tempo para quê? Em Goiânia, o Instituto de Identificação aumentou o número de funcionários e vai fazer plantão até às 10 da noite. Não vou doar meu órgão. Resistência à nova lei dos transplantes também em Belo Horizonte. Mesmo a favor da doação, muitas pessoas carimbaram a carteira. Eu sou a favor espontâneo. Não, obrigado. O que mais provocou confusão foram as dúvidas e mal-entendidos. Este casal trouxe os 2 filhos de 4 anos para tirar a carteira. Coloquei não. Quando eles estiverem adultos, eles quiserem doar, tudo bem. É bom lembrar que até 21 anos, a família sempre vai ser consultada. Acima de 21 anos, os médicos vão poder retirar os órgãos de quem não tem a carteira carimbada. Não é preciso ter pressa. O prazo para mudança na carteira de identidade não termina amanhã. A modificação pode ser feita em qualquer época. E no caso de arrependimento, a pessoa também pode voltar atrás e fazer a troca do documento novamente. Apesar da resistência, a nova lei aumentou a esperança de quem precisa de uma doação.
No Brasil, 100 mil pessoas esperam por um transplante. São feitas somente 1.800 cirurgias por ano. Jorge Luiz espera na fila por um rim há 5 anos. Eu queria transplantar, eu queria um transplante bem sucedido, para me curtir minha família, viver tranquilo, quem sabe até voltar a trabalhar. Em instantes, a Rússia trata candidato a empresário como soldado na guerra. Depois dos sustos, a euforia no último pregão do ano nas bolsas. Grande festa de fim de ano na discoteca Help, restaurante Terraço Atlântico e Sobre as Ondas Piano Bar, oferecendo na Avenida Atlântica o janeiro. No dia 5 nós vamos baixar uma outra medida, que é aquela que reduz alguns dos gastos, e os gastos que serão reduzidos são aqueles que já estão incluídos nas medidas fiscais que nós emitimos o ano passado e o Congresso aprovou. Ano passado não, este ano. O Congresso aprovou e que coisas de mais ou menos 2 bilhões e 100 milhões de reais e mais algum excesso em algumas verbas de emendas que não têm base constitucional. Mas num total de... A Bolsa de Valores de São Paulo fecha o ano liderando os investimentos. Depois do susto que veio do outro lado do mundo, um fim de ano festivo. A dança maluca dos operadores da Bolsa ficou famosa. Em 97, o brasileiro sentiu que está mesmo globalizado. A informação corre veloz e o dinheiro pode fugir mais rápido ainda. O medo que isso acontecesse fez o coração do Sérgio chegar a 181 batimentos por minuto. Era outubro, o auge da crise que começou em julho do outro lado do mundo. Hoje, mais tranquilo, o operador conta o que aprendeu em 97. Acontece em um ponto, está acontecendo exatamente onde você está, no seu ponto. Não existe mais aquela separação. Sim, agora dá para ver muito bem que é uma coisa só. Mas o ano do susto termina com balanço positivo. A Bolsa de São Paulo fecha 97 com valorização de 42,7%, mais que o dobro do que rendeu a poupança. E volume recorde, com 210 bilhões de reais negociados aqui. E para encerrar o ano das grandes lições, os operadores da Bolsa finalmente puderam trocar a dança maluca pela festa do papel picado. E com a alta de hoje, o índice acumulado em 97 chega a 44,83%. Será que para se tornar empresário é preciso enfrentar um duro treinamento militar? Pelo menos na Rússia, esta é a regra número 1 na primeira faculdade de administração de empresas do país. Eles levantam antes das 7 e quase pelados enfrentam o frio polar de 20 graus negativos. Em vez de recrutas, são estudantes que sonham em virar empresários. Na primeira faculdade de administração de empresas da Rússia, só entra homens. Eles estudam 10 horas por dia, comem na faculdade. E ao fim de cada aula tem de gritar o lema da instituição: sabedoria, verdade e vitória. Quem comemora é o dono da faculdade, Vladimir Dogvan, um novo rico que fez fortuna fabricando vodka. Vladimir acredita que disciplina rigorosa é a receita para enfrentar corrupção, envolvimento com o crime organizado e sonegação de impostos. Nossa lição é a da honestidade e do jogo limpo nos negócios, diz o dono da faculdade, que não deu férias para os alunos. Metade dos alunos do empresário Vladimir Dogvan não aguentou o rigor das aulas e já abandonou o curso. Cientistas americanos usam chips de computador para revolucionar os exames de sangue. É como se todo este laboratório, com tubos de ensaio, filtros e máquinas, tivesse sido transportado para dentro de um chip de computador. Não será mais preciso encher tubos para fazer o exame. Basta uma gota de sangue. Os resultados saem em até 1 minuto. O exame está em fase experimental em consultórios médicos americanos. Uma tempestade de neve cancela até enterro no centro-sul dos Estados Unidos. É para evitar acidentes a caminho dos cemitérios. Só na Carolina do Norte, nas últimas 48 horas, houve 600 desastres nas estradas. Uma família da Escócia quer entrar no livro dos recordes de carroça. A façanha, uma viagem de 7 anos por 15 países.
A família Grant chegou a passar por áreas em guerra como a antiga Iugoslávia. Eles perderam a conta de quantos cavalos usaram na aventura de 20 mil quilômetros. A ajuda que chega de longe. Famílias de São Paulo mandam um caminhão de comida para pessoas que sofrem com a seca no interior do Ceará. O caminhão saiu de São Paulo há uma semana carregado de alimentos. 35 famílias da cidade de Campos Belos ganharam cestas básicas. A família de José de Souza apareceu numa reportagem sobre o drama da seca no Jornal Nacional no mês passado. E no dia seguinte recebeu a ajuda deste casal. Hoje, seu José mal podia acreditar no que via. A gente só tem que rogar a Deus muita felicidade para esse povo, que todos que chegam até aqui sejam bem-vindos. Para Moisés, que tem 5 filhos pequenos, a ajuda caiu do céu. Eu fico emocionado demais. Sinto uma emoção muito grande. Em instantes, o presidente troca o calção pelo terno para acertar as contas do país. E a campanha contra uma mistura mortal, álcool e motorista ao volante. O PROCON já está pesquisando o preço do material escolar para o ano que vem. Em Goiânia, a variação de preços de uma papelaria para outra passa dos 100%. O PROCON pesquisou 60 itens em 7 papelarias de Goiânia. O resultado mostra que a variação dos preços de material escolar continua grande. 15 produtos apresentaram diferença de mais de 100% de uma loja para outra. Os campeões foram pasta cartolina, 134%, lápis preto, 150% e corretivo líquido, 164%. Mesmo com variações de mais de 160% que denunciam uma margem de lucro abusiva, o PROCON não tem o poder de punir. Bavária, a cerveja dos amigos. O presidente Fernando Henrique Cardoso interrompe por algumas horas o descanso numa ilha paradisíaca do Rio e veste roupa de trabalho para assinar o orçamento. Um paraíso em verde e azul, dezenas de ilhas com vegetação nativa e praias de tirar o fôlego. Este é o cenário onde o presidente Fernando Henrique Cardoso vai passar o Réveillon. Ele e a família estão hospedados no centro de treinamento da Marinha, na Ilha da Marambaia, no Rio. Uma área à prova de curiosos e jornalistas. Ninguém pode chegar a menos de 5 quilômetros da ilha. Longe das câmeras, o presidente tem passeado de barco. Na Praia da Estopa, onde parou para mergulhar, ele surpreendeu os pescadores. Todo mundo ficou surpreso, né? Ele apertando a mão de todo mundo, abraçando as pessoas e tal, os pescadores. Hoje, depois de 5 dias, uma pausa no descanso para trabalhar. O presidente Fernando Henrique Cardoso veio ao 3º Comando Aéreo Regional para assinar o Orçamento Geral da União para 1998. É o único compromisso oficial do presidente durante esta viagem de fim de ano ao Rio. É a primeira vez desde 88 que o Brasil vai começar um ano já tendo o orçamento pronto. Nós vamos progressivamente acabando com aqueles orçamentos fantasmagóricos que não tinham nada a ver com a realidade e que eram objeto depois de um corte permanente na boca do caixa. As contas do governo terão um corte de 4 bilhões de reais. Não vão atingir educação, saúde, assistência social, previdência e nem reforma agrária. Enquanto falava, o presidente não disfarçava a vontade de voltar ao paraíso. Se eu vou sair correndo daqui e tentar cair na água outra vez. Eu tenho aproveitado bastante. E agradeço a vocês que não conseguiram me achar. Fim de ano é sempre uma das épocas de maior perigo nas estradas. E não é só no Brasil, em todo o mundo. Em ritmo de festa regada à bebida, o número de acidentes aumenta. Nos Estados Unidos, onde os jovens são as maiores vítimas da bebedeira ao volante, um programa educativo está conseguindo diminuir as estatísticas dramáticas. Esse ano, 3 mil americanos entre 16 e 24 anos morreram em acidentes de trânsito porque dirigiam bêbados ou drogados. Os jovens foram responsáveis pela metade de todos os acidentes fatais nos Estados Unidos. As cidades americanas oferecem dezenas de programas educativos para alertar os motoristas sobre os perigos de beber, tomar drogas e sair dirigindo. São vídeos e palestras que dão até desconto na hora de fazer o seguro do carro, mas não convencem os adolescentes. Os jovens acham que não vão morrer.
Essa moça admite que a maioria dos amigos dela acaba bebendo muito e experimentando drogas só para saber como é que é. E se precisar dirigir de volta para casa depois de uma festa? Não fico prevendo o futuro, diz o rapaz. Agora ele e um grupo de colegas vão ter uma experiência diferente. O Hospital de Maryland desenvolveu um programa que expõe os jovens à realidade dolorosa das vítimas de trânsito. Aos 17 anos, essa adolescente sobreviveu a uma batida de carro. 4 amigos dela morreram no acidente. Estavam bêbados. No choque, ela teve a coluna vertebral estraçalhada, o pulmão parou de funcionar. Não façam como eu, diz ela com muita dificuldade. A gente acha que nunca vai acontecer conosco, mas um dia acontece. Emocionados, alguns jovens passam mal. Fiquei chocada ao ver a garota. Podia ser eu. Os resultados são surpreendentes. Todo ano, 325 jovens participam do programa, que por enquanto só existe em Maryland. Os jovens são acompanhados de perto durante mais de 2 anos. Só 9% deles voltam a dirigir bêbados. Essa é uma experiência muito diferente. Te afeta de maneira pessoal, diz o rapaz. E você acaba mudando o seu jeito de agir e pensar. Um projeto semelhante está sendo desenvolvido pelo Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, como já mostrou o Jornal Nacional. No Brasil, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira dos Detrans, 61% das pessoas envolvidas em acidentes tinham bebido antes de dirigir. O grande desafio das campanhas é como sensibilizar pessoas que nunca viveram o drama, os traumas de um acidente mais grave. Em Porto Alegre, um casal luta para evitar que outros jovens tenham o destino que o filho deles teve. A vida do casal Regis e Disa Gonzaga mudou em maio de 95, quando o filho Tiago, 18 anos, morreu num acidente de carro. Passados quase 2 anos, a gente vê que a dor continua a mesma, que a gente tem feito é aprender a conviver com ela. Disa e Regis transformaram a perda do filho numa bandeira de luta pela vida de outros jovens. Criaram uma fundação que leva o nome de Tiago e que trabalha em campanhas de prevenção a acidentes de trânsito. Uma pesquisa da Fundação Tiago Gonzaga nos registros policiais constatou que a cada fim de semana, no mínimo 7 jovens morrem em acidentes de trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. A principal causa dos acidentes é a embriaguez. A perigosa mistura de bebida e direção passou a ser o alvo das campanhas da Fundação. Todo fim de semana, o casal reúne jovens voluntários. Bem, pessoal, nós vamos sair para mais uma madrugada viva, tentando preservar a vida. O trabalho é sair de ônibus pela madrugada de Porto Alegre e visitar os pontos de encontro dos jovens, distribuir folhetos com estatísticas dos acidentes e conversar com jovens, tentando convencer os motoristas a não beberem. Beber, não dirigir e não pegar carona com pessoas alcoolizadas ou drogadas. Alguns dos jovens surpreendidos bebendo dentro do carro tentam despistar. É que ele me dá um apoio psicológico, ele bebe 2 e eu faço quando estou bebendo. Mas, para a maioria, fica o alerta. Fico nessa garrafa, com certeza. A motivação é que outros pais, que nem eu, que nem o Regis, não percam seus filhos numa madrugada e que outros jovens, lindos, cheios de vida que nem o Thiago, não percam sua vida aí quando mais querem viver. Daqui a pouco, um ex-goleiro vai parar na cadeia. E uma descoberta pré-histórica em Minas. O pessoal está chegando. O sequestrador, Domênico Gargano, de 35 anos, invadiu a agência nesta segunda-feira, depois de ter um empréstimo negado pelo gerente. Armado com uma pistola e uma granada, ele exigiu dinheiro e um helicóptero para fugir. O prefeito de Milão se ofereceu para ficar no lugar de um dos reféns, mas o sequestrador não aceitou. Horas depois, resolveu libertar todos os funcionários. Estudantes entram em choque com a polícia sérvia num protesto contra o governo da Iugoslávia. Na região de Kosovo, os estudantes de maioria albanesa exigiram o fim do domínio sérvio na Iugoslávia. A tropa de choque impediu... Seus olhos se tremem. Quer ver de novo a batia. Quando você passa na rua tem alguém atropelado, você olha, mas...
volta a chover forte. 5.000 pessoas estão desabrigadas. 8 cidades estão em estado de emergência. Na fronteira do Brasil com o Uruguai... O ex-goleiro do Flamengo, Duílio de Souza, está preso em São Luís, Maranhão. Ele é acusado de participar do maior assalto a banco no Maranhão há 6 meses. Duílio também vai responder à acusação de chefiar a máfia do seguro obrigatório, uma quadrilha que age em todo o país, forjando acidentes de trânsito para receber o seguro. A denúncia foi mostrada com exclusividade pelo Fantástico. Uma novidade: anticoncepcional para cupim. É o novo método descoberto por um pesquisador brasileiro para exterminar o inimigo destruidor. No lugar do velho inseticida, a mistura que interrompe a reprodução do cupim. Umidade e calor. O clima de cidades como Rio de Janeiro é o preferido dos cupins. Pedaços de madeira deixados dentro do concreto das construções também ajudam a reprodução dos insetos. Para chegar até a madeira, os cupins destroem o que encontram pela frente. Fazem trilhas na alvenaria e formam os cupinzeiros que infestam a cidade. A reprodução dos cupins é feita pela rainha, que põe de 10 a 15 mil ovos por dia. Ela vive 20 anos, enquanto os outros cupins vivem 2 meses. Alguns pesquisadores descobriram que para acabar com o cupinzeiro é preciso interromper a reprodução. Inventaram o anticoncepcional de cupins. A fórmula, estudada durante 10 anos, é um segredo que este biólogo prefere guardar. Pedaços de papel misturados com anticoncepcional são colocados nas trilhas dos cupins. Não demora, eles tiram pedaços da isca e levam o alimento à rainha, que vive escondida. Ele funciona como uma pílula para o cupim. Ele evita que a rainha ponha ovos. Esses ovos nascem novos cupinzinhos. Inseticida convencional, querosene, esses troços só fazem repelir o cupim que está no local. Tu mata 4 ou 5, tem 1 bilhão do outro lado lá para vir para cá. Então o que tem que pegar? Tem que pegar quem fabrica esse 1 bilhão, quem fabrica esse aqui é a rainha. O método está sendo usado neste prédio há 2 meses. Os cupins tinham tomado conta da portaria, da parede, do extintor de incêndio e das portas. Depois chegaram aos apartamentos. Essa psicóloga quase perde a banheira e toda a instalação elétrica. A estante de madeira e a coleção de livros, ela não teve como salvar. As iscas com anticoncepcional foram espalhadas em muitos pontos do apartamento. Aparentemente as iscas estão sendo comidas e levadas, e nos locais onde a gente descobriu e tratou já não tem mais nada. O ano termina com muito sol e calor na maior parte do país. A massa de ar quente entra pelo Nordeste e o dia será ensolarado em todo este litoral. O calor de 40 graus deixou as praias lotadas hoje no Rio de Janeiro. E a previsão é de sol forte pela manhã nesta grande área, com chuva à tarde para refrescar. Tempo chuvoso só na faixa escura por causa da frente fria. A temperatura cai no sul. A máxima não passa de 23 graus em Porto Alegre. Nas outras regiões, o calor continua. A máxima chega a 30 graus em Salvador. No Rio de Janeiro, 40 graus de novo. Mais uma descoberta no Parque dos Dinossauros do Triângulo Mineiro. É o osso de um titanossauro, que viveu por lá há 60 milhões de anos. O osso tem 80 centímetros e 70 quilos. É a metade de uma bacia de titanossauro. Foi encontrado no sítio arqueológico de Peirópolis. Nos últimos anos, os pesquisadores encontraram outros ossos. Esta é uma réplica de titanossauro, um monstro de 12 toneladas que chegava a ter 14 metros. Veja a seguir a tática das estrelas para vencer a São Silvestre. E as férias frustradas de um grupo de turistas no Nordeste. Para vencer o desafio social, nesta terça, 11 da noite. Horário alternativo, nesta quarta, 12:30. Arquivo N. Ele nasceu alemão, foi criado na Segunda Guerra e conquistou os brasileiros. O Fusca, um carro inesquecível. Toda a energia de Rita Lee, a roqueira do Brasil, e David Bowie, o camaleão pop. A estreia do Brasil na era dos grandes festivais. Uma festa que tomou conta do Rio. Arquivo N, com Celso Freitas. Neste sábado, 9 e 5 da noite.
Horários alternativos do Real. Na Globo News, o Brasil está aberto para balanço de segunda a domingo, 9h30 da noite. Janeiro, primeiro a gente faz, depois a gente fala. Segunda, a marcha do progresso e a busca de qualidade. Quarta, Lilian VT, os caminhos para a política e a economia do Brasil. Quinta, Pedro Bial. A gente ama. Não tem nada melhor que abrir uma skin Cariol. A Justiça de Israel condena a jovem de extrema-direita que retratou o profeta Maomé como um porco. Tatiana Suskin pode pegar até 26 anos de prisão. Há 6 meses, ela distribuiu pôsteres com o desenho do porco e o nome do profeta Maomé, o que provocou confrontos entre palestinos e tropas israelenses. R$ 1.500 para uma temporada de descanso nas praias do Nordeste, com direito à ceia de fim de ano em hotel à beira-mar. Quando chegaram em Natal, os turistas viram que tinham sido enganados. Não havia reserva em hotel com vista para o mar. O grupo teve que ficar a 5 quilômetros da praia. Os 26 turistas do Rio foram para a delegacia dar queixa contra a agência América Tour. A lembrança que a gente vai ter de Natal é de passar um Réveillon na beira de estrada e que nós fomos na delegacia de turismo e em hora nenhuma fomos procurados por ninguém para brigar pelos nossos direitos. Outro problema, o ônibus que levaria os turistas para passear não apareceu. A gerente da América Tour não quis dar entrevista. Se for confirmado a propaganda enganosa, a venda enganosa, a operadora vai ser processada e o seu representante aqui por estelionato. Tá? A nível administrativo, pode causar até o fechamento da operadora. Virou um jogo de empurra. A América Tour diz que a culpa é do hotel Marsol, que aceitou as reservas, mesmo estando lotado. O hotel desmente, diz que não tinha confirmado as reservas. Na véspera da corrida de São Silvestre, os atletas de elite armazenam energia para os 15 quilômetros da prova e tomam cuidados muito especiais. A maioria dos corredores do grupo de elite tirou o dia para se embelezar. A mexicana Maria del Carmen, que venceu 3 vezes a prova, cortou os cabelos e diz que ficou mais leve. Me quitaram peso para correr mais rápido. Os brasileiros mais cotados ao pódio, Vanderlei Cordeiro e Viviane Anderson, ficaram mascarados. Eles fizeram tratamento para limpar os poros. Todo mundo garante que tudo isso é só para melhorar o desempenho. Não tem nada de vaidade. Eu espero que amanhã eu possa correr melhor. O Ibope do salão de beleza só perdeu para o do refeitório. Segundo a estatística do próprio cozinheiro que prepara a alimentação para os atletas de elite, cada corredor come em média 1 quilo de comida por refeição, mas isso só até hoje. Amanhã, dia da prova, a maioria fica apenas com o café da manhã e muito líquido. O sonho da vitória fica restrito às estrelas do atletismo. A maioria dos corredores sabe que não tem muita chance, consequência natural do despreparo, que pode transformar a disputa numa brincadeira arriscada. 34 anos, campeã cearense de corrida de rua. Eu treino em torno de 2h30 a 3 horas por dia. Tuplé Vasconcelos, 85 anos, 13 São Silvestres. Que é para disputar, né? Não é para começar, não. Se o cara vier aqui começar, ele fica na metade, né? Então tá, mas vá convencer os novatos. Eu treino 2 vezes direto. 2 vezes? 2 vezes. Por dia? Por dia não, por semana. Ferretti, o açougueiro capixaba, tem 41 anos e a maior disposição. Mas por enquanto é apenas campeão do improviso. Começou a correr há menos de 3 meses. Alimentação, nada balanceada. Intimidade com o esporte, pouca. Mas amanhã, ao lado do amigo eleito treinador, Ferretti vai encarar os 15 mil metros da São Silvestre, debaixo de um sol de quase 40 graus. Vai dar trabalho. É mesmo? Vai, com certeza. Hein? Mas não é pro médico não, né? Não, não é pro médico não. Trabalho pro adversário dele. Tomara, mas não é bem isso o que pensa este cardiologista, que examinou Ferretti a nosso pedido. Bem, num exame superficial,
mais rápido do que uma São Silvestre, com certeza, e usando esse instrumento básico da cardiologia, da medicina, o Dr. Garebe descobriu alguma coisinha que não está totalmente normal no coração do Ferretti. Não chega a ser um sopro, um prolapso de válvula mitral, que ele inclusive permitiu que a gente falasse isso, que é uma situação praticamente frequente na população e é benigna. Mas só que eu gostaria de ter exames a mais para poder liberá-lo para uma corrida de 15 mil metros, como é São Silvestre. O coração, na hora que ele estiver querendo dar aquela pontadinha, dou aquela tossidinhazinha assim, ó, e a gente vai de letra e ele vai parando devagarzinho e a gente faz a prova. A Rede Globo transmite a corrida de São Silvestre amanhã a partir das 5 da tarde. Boa noite. Boa noite. Rede Globo, assista agora, Por Amor. Classificação 12 anos. No dia 31, à meia-noite, começa a contagem regressiva. Vamos comemorar juntos os 500 anos do Brasil. Você faz a história acontecer. Brasil 500. O Café FM, o da Light, e muitas outras do Brasil foram selecionadas. Daqui do céu dá pra ver tudo. Down there, baby.